O exército brasileiro venceu Canudos, mas saiu derrotado por suas próprias falhas. Improviso, falta de planejamento e ensino ultrapassado. Antes de tudo, um exército despreparado para a guerra moderna. Foi nesse cenário que surgiu a Reforma Malé, a primeira tentativa real de modernizar o exército na República. Bem antes dos jovens turcos e muito antes ainda da missão militar francesa. Hoje vamos entender por que essa reforma foi necessária, o que ela mudou e por que ela foi o primeiro passo para a chegada da missão militar francesa no Brasil. Mas aí você pergunta, Gabriel, por que falar da Reforma Malé? Quando se fala em modernização do exército brasileiro, a primeira coisa que vem para a mente é a missão militar francesa e agora o Projeto Cobra, que está se tendo no momento. Mas antes, muito antes dos franceses chegarem, alguém precisou arrumar a casa. E esse alguém não foi ninguém mais, ninguém menos que o filho do grande patrono da arma de artilharia, o Marechal João Nepomuceno de Medeiros Malé. A Reforma Malé não resolveu tudo, mas ela criou as bases institucionais para a profissionalização do exército brasileiro. No final do século XIX, o Brasil era um país recém-transformado em república. Politicamente, éramos instáveis. E socialmente, pior ainda, fragmentados. A proclamação da República não foi acompanhada de uma transformação profunda das instituições. O Estado mudou de forma, mudou de nome, mas manteve as estruturas antigas. Assim, nosso exército entrou na República sem um projeto claro de defesa nacional, sem uma doutrina moderna, sem um inimigo externo definido e sem preparo para a guerra industrial, a guerra que já surgia na Europa. Nós tínhamos um exército que era muito mais voltado para dentro que para fora. Na prática, o exército brasileiro passou a atuar muito mais como força de contenção interna do que realmente como instrumento de defesa. Entre o final do século XIX e início do século XX, o exército brasileiro foi empregado em revoltas regionais, conflitos políticos, movimentos sociais armados e garantia da ordem interna. Isso acabou gerando um efeito perverso. Treinava-se para apagar incêndios internos, não para vencer guerras modernas. E a gente encontra o quê? O exército não pensava a guerra. Ele reagia a crises. Não existia uma doutrina escrita consolidada, um pensamento estratégico nacional, pensamento a longo prazo. Pior ainda, nós não tínhamos nenhum Estado-Maior funcional no sentido moderno que se tem da coisa. Cada campanha era resolvida caso a caso. Dependia mais da experiência do seu comandante. E assim, repetiam-se cada vez mais erros anteriores. Nosso exército era um exército empírico, não científico. E as escolas militares, como vimos anteriormente, elas estavam desconectadas da realidade do combate. O ensino era excessivamente teórico, formava mais bacharéis que chefes de tropa. Valorizava-se a retórica, a matemática abstrata e o prestígio intelectual. Pouco enfatizava comando, liderança, manobra, logística, emprego no terreno. Tem até uma charge da época em que vão chamar um capitão. Ô capitão! E ele responde, capitão não, doutor capitão, para mostrar. O prestígio intelectual valorizava mais o prestígio militar. O oficial sabia explicar a guerra, mas ele não sabia conduzi-la. Nossa logística não era planejada, era improvisada. Muitas derrotas não vinham do inimigo, vieram da retaguarda. O exército não se preparava para cenários futuros. Não havia estudo de ameaça, planejamento da defesa do território, doutrina de mobilização, preparação para a guerra entre estados. Diferente do que a gente via no exterior. Enquanto isso, estados europeus criavam estados maiores, padronizavam a instrução e planejavam guerras antes mesmo que elas começassem, ou até que acontecessem. Enquanto isso, o Brasil observava de fora. No final do século XIX, o exército brasileiro era uma força reativa, voltada para crises internas, sem doutrina moderna, sem planejamento estratégico e sem preparo para a guerra industrial que se anunciava. E assim nós podemos ver Canudos. Canudos foi vencida, mas revelou um exército despreparado. A campanha de Canudos expôs de forma brutal as fragilidades estruturais do exército brasileiro no final do século XIX. O conflito que aconteceu na última década do século XIX mostrou a falta de coordenação entre o comando,
ausência de planejamento operacional, uma logística improvisada em que soldados chegam a passar sede, ficar sem água, sem comida e sem atendimento médico. A baixa instrução da tropa para o combate mostrou que a tropa não estava preparada para um inimigo irregular. Cada expedição parecia que começava do zero, sem aprendizado acumulado das anteriores e sem o Estado-Maior capaz de planejar e coordenar as operações. A vitória veio pelo desgaste e pela destruição total, mas não pela eficiência militar. Canudos deixou claro que o modelo militar vigente estava esgotado. O improviso custava vidas, e a coragem não substituía a organização. Canudos não destruiu o exército brasileiro. Ele mostrou que o exército precisava mudar. Esse trauma foi o gatilho interno para que houvesse aí a reforma Mallet e o exército começasse a buscar uma profissionalização. E você me pergunta, Gabriel, quem que é esse Marechal Mallet? Primeiro a gente tem que separar. O Mallet da reforma não é o mesmo Mallet do legendário do exército brasileiro. O grande patrono da artilharia é pai do Mallet da reforma. Esse nosso Mallet de agora é João Nepomuceno de Medeiros Mallet, filho do Marechal Emílio Luiz Mallet, patrono da artilharia do exército brasileiro. Enquanto seu pai se tornou símbolo da artilharia e da ciência militar no Império, seu filho foi quem organizou na República e conduziu a primeira reorganização institucional do exército brasileiro. Sob a influência direta da mentalidade do Marechal Mallet pai, ele resolveu seguir a carreira das armas, uma mentalidade técnica e científica. Ele se formou num ambiente que valorizava organização, método, preparo e planejamento. Ele não era um oficial de tribuna ou de conspiração. Ele era um administrador militar preocupado com o funcionamento e com a estrutura. E foi assim que no governo de Campos Salles, o nosso Mallet foi ministro da guerra, assumindo a pasta em um momento crítico, onde vivia-se uma crise de identidade do exército, o trauma institucional de Canudos, um ensino militar defasado e uma falta de planejamento e coordenação. A sua missão não era fazer política, era colocar a ordem em casa. A guerra para ele era sistema, não ato isolado de bravura. Quando o Marechal Mallet foi ministro da guerra, ele resolveu reformar o exército, não para criar um novo exército, mas para transformar o exército brasileiro em funcional. A reforma Mallet começa como resposta direta aos traumas de Canudos. E ao diagnóstico de que o exército da República Jovem era desorganizado, improvisado e pouco preparado para conduzir operações com eficiência. Ela foi a primeira grande tentativa de reorganizar o exército no período republicano, conduzida pelo Ministério da Guerra no governo de Campos Salles, com foco na estrutura, ensino e capacidade de planejar. E vem-se de mudar tudo de uma vez, Mallet tentou corrigir questões pontuais, corrigir o básico, o comando, o apoio e a organização. Mas o que foi na prática? A reforma Mallet foi um pacote de medidas administrativas institucionais para reorganizar o funcionamento do exército, fortalecer a ideia de um Estado-Maior, planejamento, modernizar os serviços de apoio e iniciar um processo de profissionalização do exército brasileiro. Era menos sobre criar um exército novo e mais em sim transformar o exército em uma instituição moderna. Dos seus objetivos principais, a gente tem reorganizar a estrutura. Sem estrutura não existe comando eficiente. Profissionalizar o oficial. O oficial precisava deixar de ser um bacharel fardado e passar a ser chefes, líderes, comandantes, prontos para planejar e aprender com a experiência e operar com método. Também queria modernizar o apoio às operações. Canudos ensinou que quem perde a logística, perde a guerra. A reforma mirou serviços que sustentam a campanha. A saúde, a logística, a gente ainda não tinha o sistema de intendência, o serviço de intendência, a intendência só foi surgir na segunda década do século XX, e a engenharia. Também queria criar capacidade de planejamento. O exército precisava pensar antes de agir. Então criou-se um foco, o Estado-Maior. A gente não tinha um Estado-Maior realmente. Então precisava de um Estado-Maior para preparar a defesa nacional, organizar o emprego em campanhas e reduzir o improviso. O objetivo da reforma Mallet era simples: menos improviso e mais método. Ela não vai resolver tudo, mas vai ser o início de uma transição, de um exército reativo
para um exército organizado, que começa a caminhar rumo à modernização do século XX. Aqui está o ponto mais importante da Reforma Malé. Até o final do século XIX, o exército brasileiro não possuía uma cultura real de planejamento. As operações eram conduzidas pela experiência individual dos comandantes, pela improvisação e pela urgência vivida pelas crises. A Reforma Malé tenta romper com isso ao criar e fortalecer o Estado-Maior. Mas você pergunta, Gabriel, o que muda com o Estado-Maior? Pela primeira vez, o Exército passa a pensar antes de agir. O Estado-Maior era subordinado diretamente ao Ministro da Guerra. E ele passa a ser responsável por planejar a defesa nacional, preparar o Exército para conflitos externos e organizar o emprego das tropas na manutenção da ordem interna. Surge a ideia de que a guerra não começa no campo de batalha, ela começa bem antes, no planejamento. Mas por que isso é tão importante? Porque até então, cada campanha era tratada como um evento isolado. Não havia continuidade no aprendizado. Erros se repetiam. O Estado-Maior começa a nascer a coordenação entre as armas, a padronização de procedimentos, a visão de conjunto da guerra. Ainda era um Estado-Maior embrionário, longe dos modelos europeus, mas já representava uma ruptura histórica com o que era antigamente. A Reforma Malé colocou o cérebro antes do braço. Sem planejamento, coragem não basta. Malé entendeu algo que era essencial. A guerra não é só o combate. A campanha de Canudos deixou uma lição clara. Muitos soldados tiveram baixas não por conta do inimigo, mas pela falta de apoio. Por isso a Reforma Malé também mirou naquilo que sustenta o combate, a saúde, a logística e a engenharia. Na saúde, exércitos adoecidos não vencem guerras. Então ele buscou melhorar o atendimento médico em campanha, a evacuação de feridos e a organização sanitária da tropa. A saúde passa a ser vista como fator de combate, não como detalhe administrativo. Já na logística, sem comida, munição e transporte, não existe operação. A logística começa a ser organizada para garantir suprimentos, A logística passa a ser organizada para garantir suprimentos, planejar abastecimentos, sustentar campanhas mais longas. Aí vai surgir a noção de continuidade operacional. E a engenharia, mesmo a engenharia sendo estudada há muito tempo, desde os primórdios da noção de exército brasileiro, era uma engenharia de construção que, vamos construir fortificações. A engenharia estava na defesa aqui, e o combate estava aqui. Eram coisas no mesmo universo militar, mas completamente afastadas. Mas ele tem a noção, o terreno deixa de ser obstáculo e passa a ser elemento de manobra. A engenharia militar ganha a ter mais atenção. Construção de estradas e posições, obras defensivas, apoio à mobilidade das tropas. A engenharia deixa de ser um acessório e passa a integrar o planejamento. A grande mudança não foi técnica, foi mental. A Reforma Malé introduz uma nova ideia para o Exército Brasileiro: combate, logística, saúde e engenharia. Tudo é o mesmo sistema. Hoje, isso é básico, mas na época era revolucionário. Com a Reforma Malé, o Exército começa a entender que, se a guerra não tiver cérebro, estrutura e sustentação, não vai vencer só com bravura. A artilharia, Malé sabia o valor do fogo. O Marechal Malé, a artilharia não era apenas uma arma de apoio. Ele era o símbolo da guerra moderna, onde ciência, técnica e planejamento começavam a decidir conflitos. Por isso a Reforma Malé também deu uma atenção especial à artilharia de costa. Área estratégica para um país como o Brasil, que tem um litoral imenso. A primeira coisa foi o reequipamento da artilharia de costa. Defender o litoral era defender a soberania. A reforma promoveu a atualização de fortificações costeiras, substituições de peças obsoletas e o ênfase no poder de fogo defensivo. A costa passa a ser vista como frente estratégica, não apenas como obstáculo natural. Um marco concreto dessa modernização foi a aquisição de canhões da empresa Krupp, referência mundial em artilharia no final do século XIX. Então, que se for para alguns quartéis, como no Guarujá, para Grande, você ainda consegue ver alguns canhões desses históricos. Esses canhões representavam tecnologia de ponta, precisão balística, padronização e confiabilidade industrial. A artilharia deixa de ser artesanal e passa a ser industrial. Então acontece uma coisa sensacional, a aproximação com a Alemanha. A escolha da Alemanha não foi casual.
No final do século XIX, a Alemanha era referência em artilharia, organização militar e Estado-Maior. 40 anos antes, em 1870, ela derrotou a França com planejamento, fogo concentrado e uma mobilização eficiente. Ao adquirir material alemão, o Brasil estreitou laços comerciais, iniciou os laços militares e passou a olhar para o modelo germânico como exemplo. Não era apenas compra de armas, era a importação da mentalidade militar. Essa aproximação abriu caminho para o estágio de oficiais brasileiros na Alemanha. Como a gente viu mais para frente, já o vídeo postado, sobre os jovens turcos. É um interesse crescente pela doutrina germânica e a formação de uma geração de oficiais técnicos. Esse movimento desembocaria o que anos depois seriam os jovens turcos do exército brasileiro. Se não viu o vídeo, ó, clica aqui, o card está aqui em algum canto. Clica no card, é um vídeo sensacional. Com Malé, a artilharia passa a ser vista como uma arma técnica e estratégica, capaz de decidir o combate antes mesmo do contato direto. O ensino militar não acompanhava a realidade do combate. No final do século XIX, o principal centro de formação de oficiais era a Escola Militar da Praia Vermelha. Ela simbolizava um modelo que já não funcionava mais. Era um ensino muito distante da tropa. O ensino da Praia Vermelha era marcado pelo excesso da teoria, uma forte influência acadêmica e bacharelesca, mas pouco ênfase no comando de tropa, na manobra, na logística, na vida real da campanha. Formavam-se oficiais intelectualmente preparados, mas operacionalmente eram frágeis. Daí a crítica da época: formavam-se bacharéis fardados, não chefes de tropa. Foi aí que houve um choque com a realidade do combate. Canudos escancarou o problema. Os oficiais sabiam teoria, mas não sabiam empregar a tropa no terreno. Eles não dominavam de logística, não tinham experiência prática suficiente. O abismo entre a escola, entre a formação e a prática e o campo de batalha ficou evidente. Foi então que a crise transbordou. Em 1904, eclodiu a revolta da Escola Militar da Praia Vermelha, envolvendo alunos, oficiais e uma tensão política e institucional. O episódio simbolizou a falência do modelo vigente de ensino, uma politização excessiva do ensino e a incapacidade da escola de responder às necessidades reais do exército. Então houve uma resposta radical. Um colapso do sistema. Após a revolta, a Escola Militar da Praia Vermelha foi fechada. O modelo de ensino vigente foi abandonado. O sistema entrou em colapso porque já não servia ao combate. Assim, o exército brasileiro fica com a sua formação em um ano em hiato. E a solução, quando chega, é separar a teoria e a prática. A partir de 1905, o Exército inicia uma reorganização profunda do ensino militar, alinhada à visão da Reforma Malé e de seus continuadores. Primeira parte, a separação entre formação e aplicação. Surge um novo modelo baseado em escolas de formação teórica e escolas de formação prática. Um ensino progressivo e a especialização pela arma. A cavalaria e a infantaria demoravam 3 anos para se formar, enquanto a artilharia eram 6. E o engenheiro demorava 7 anos para chegar à formação. O oficial deixa de ser formado em um ambiente único, fechado, e passa a ser moldado também ao longo do tempo na tropa. Antigamente existia o posto de alferes-aluno. O posto de alferes-alunos é um problema muito grande, escancarado. Era formado um oficial recém-formado que ainda vivia dentro da escola, com status intermediário, como se fosse uma praça especial, mas já sendo oficial, com pouco contato real com a tropa. Esse modelo que prolongava a formação teórica, afastava o futuro oficial da prática e reforçava o distanciamento da realidade militar. Então ele foi extinto e surge então a criação do aspirante oficial. O oficial passa a ser formado na tropa. Quem acha que a AMAN forma o oficial? A AMAN forma o oficial. A AMAN forma o aspirante oficial. Depois disso, o militar ainda tem 6 meses na tropa para, enfim, virar tenente. A formação do tenente não acaba com o aspirantado no último dia da AMAN. Ele acaba 6 meses depois, quando vira em si tenente. O oficial passa a ser formado na tropa. O aspirante já servia em uma unidade operacional, aprendia no dia a dia do quartel, era avaliado pelo desempenho prático
e só depois era declarado pelo oficial. Tudo isso muda. Começa a ter uma mudança de mentalidade. O exército passa a formar chefes, não apenas diplomados. Com essa nova estrutura, a prática ganha centralidade. A liderança começa a ser testada no serviço, e a teoria passa a servir ao combate, não o contrário. O oficial passa a ser formado na tropa e para a tropa. A crise do ensino militar não foi resolvida com ajustes, ela foi resolvida com uma ruptura. Quando Campos Salles sai da presidência, Malé também deixa de ser ministro da Guerra. No governo de Rodrigues Alves, o governo seguinte, quem foi ministro da Guerra foi o general Francisco de Paula Argolô. Argolô não rompeu com Malé, ele aprofunda e operacionaliza tudo aquilo que havia sido iniciado na reforma Malé. A reforma que não vira manual, não vira prática. Então Argolô investiu nisso aqui, na elaboração de novos materiais militares, novos manuais militares, buscando a padronização da instrução e a atualização de regulamentos. O objetivo era claro: reduzir o improviso, reduzir as soluções individuais e a disparidade entre as unidades. Começou a surgir então uma língua comum em todo o exército. Argolô também sabia que defender o litoral era defender o Estado. Então ele alinhou o emprego da artilharia moderna com um programa estruturado de defesa de costa. A costa brasileira passa a ser pensada como um espaço estratégico, vulnerável e que exigia planejamento permanente. Aqui nós vemos a transição do improviso defensivo para uma visão estratégica territorial. E assim o Brasil começa a buscar conhecimento fora. Uma das decisões mais importantes foi o envio de oficiais brasileiros para estágio na Alemanha. Eles eram o embrião dos jovens turcos. Podem ver aqui no card. Se caso não viram o vídeo, vejam esse vídeo, é muito bom. A reforma Malé foi necessária, mas não foi suficiente. Apesar de seus avanços, a reforma Malé, mesmo com a continuidade de Argolô, não resolveu os problemas centrais que vivia o exército. Ainda existia uma ausência de uma doutrina moderna completa. O exército melhorou sua organização, mas ainda não pensava a guerra de forma integrada. Não havia ainda uma doutrina nacional consolidada, um conceito claro do emprego das forças, uma integração plena entre as armas e nenhum pensamento operacional moderno. A reforma organizava, mas não orientava o combate em profundidade. O nosso Estado-Maior, nascente, embora criado, precisava ser fortalecido. Ainda era muito frágil. O Estado-Maior era embrionário, não tinha autonomia técnica plena e não funcionava ainda aos moldes europeus. Ele planejava, mas com alcance limitado. Sem contar a estrutura. Vivíamos uma estrutura fragmentada. O exército avançou, mas não de forma homogênea. Persistiam ainda muitas diferenças entre as unidades, uma desigualdade absurda no âmbito da instrução, uma aplicação irregular da reforma. Alguns lugares aplicavam mais, outros menos, e assim ia. O exército melhorava, mas não de maneira uniforme. A reforma Malé foi uma reforma institucional. Organizou, estruturou e profissionalizou, mas não criou uma doutrina moderna. Ela abriu o caminho, preparou o terreno e criou a consciência da mudança. Mas ela deixou claro: o exército ainda precisa ir além. Mesmo com limites, seu legado é enorme. A reforma Malé não foi uma revolução completa, mas foi o primeiro passo consciente para tirar o exército brasileiro do improviso e colocá-lo no caminho da profissionalização. Seu maior mérito não foi resolver todos os problemas, foi criar as condições para que eles pudessem ser enfrentados. Primeira parte, a profissionalização do exército. O exército deixa de ser uma força reativa e o oficial passa a ser visto como profissional do Estado, não apenas como um combatente ocasional. A organização do ensino militar, ensinar a guerrear passa a ser uma tarefa estruturada, mudando a cultura do exército de dentro para fora. Mas o mais importante da reforma Malé foi a preparação do terreno para 1919. A missão militar francesa não caiu do céu. Sem a reforma Malé, não haveria estrutura mínima, não haveria oficiais receptivos à mudança doutrinária, não haveria escolas organizadas e não haveria uma demanda institucional realmente clara do que se precisava. A reforma criou um ambiente político, técnico e mental para a contratação da missão militar francesa em 1919. A reforma Malé não modernizou completamente o exército brasileiro,
mas tornou a modernização possível. Se você curtiu o vídeo, curta, comente que assunto você quer ver nos próximos vídeos e compartilhe para aquele seu amigo, ainda mais se tiver um amigo artilheiro, manda para ele. Vamos ver se ele sabia dessa história. Enfim, se você gostou, temos mais vídeos no canal. Acesse os vídeos sobre os jovens turcos ou até mesmo sobre os fundamentos da história militar. Se vocês gostaram, até a próxima.